Olá, gente, boa noite. Hoje são dia 28 de fevereiro, domingo. Tá chovendo um pouquinho e aqui no momento eu vou estar resolvendo a questão 2 da D de cálculo, pré-cálculo, desculpa. Lembrando, tá? Esse vídeo não tem fins lucrativos, não é destinado a qualquer tipo de sabotagem da atividade. Pelo contrário, visa tentar ajudar aqueles que não estão conseguindo resolvê-la. E outro lembrete: não colhem, não façam qualquer meio ilícito de copiar o trabalho um do outro, ou até mesmo desse tipo de vídeo. Ele serve mais para auxiliá-los como solucionar a atividade. Mais descrições e informações da descrição do vídeo. Então vamos lá. A questão 2 aí, letra A, fala o seguinte: considere a função r de x igual a h x menos 7, onde y é igual a h de x é a função cujo gráfico está esboçado abaixo. Para x maior que 4, o gráfico da função é uma semirreta paralela ao eixo x, ou seja, passa a ser uma função constante, né? Quando a gente tem uma semirreta num gráfico, ou então uma reta desenhada, a gente tem uma função constante ali ocorrendo. Nesse caso tem um momento ali que a função h de x será constante. Aí ele pede, né, o domínio e a imagem de h de x. Bem, para observar o domínio a gente vai ter que olhar o eixo de x, ou seja, este eixo aqui do ponto 0 aqui, ó, até em diante eu vou estar tendo a minha função, entendeu? Só que o que ocorre? De 0 até o mais infinito. Daqui em diante não corre, entendeu? Desse 4, onde está aqui a imagem, ponto 0, 4, entendeu? Daqui para lá eu não tenho imagem nessa parte negativa. Eu só tenho do 0 até o mais positivo. E o que ocorre? Ocorrendo isso também, eu tenho outro detalhe aqui que aparece. O 4, né, nessa função, ele vai estar sendo excluído do domínio. Então o que ocorre? O meu domínio vai ser h de x, né, fechado em 0, né, o 0 está incluso, e aberto em mais infinito. E eu excluo nesse intervalo, né, esse intervalo aqui, eu excluo o 4, ok? Em minha imagem é só observar o eixo de y, né? Eu vou estar vendo do menos 3 até o 4, sendo que o menos 3 eu excluo, né? Ou seja, deixo aberto em menos 3 e vou até o 4 incluso. E depois ele pede para explicar a construção do gráfico, né, de Rx em função do gráfico h de x menos 7. O que ocorre? Eu vou ter que transformar, né, esse gráfico, construir esse gráfico r de x em relação ao h de x. Então vamos fazer o seguinte: observem aqui, a função h de x, ela tem três partes. Ela tem uma parte que é linear, aqui ó, nessa partezinha aqui é linear, e ela tem uma partezinha que é parte de um semicírculo, né? Ou no caso, quem quiser também verificar, ela seria parte de uma parábola aí. Outra observação importante, e depois ela tem uma parte constante. Então ela é feita de uma parte linear, ax mais b, e um pedaço do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, entendeu? E também tem uma parte constante dela. Para cada uma nós iremos mover, né, em relação ao momento anterior. Lembrando que quando nós movemos para a direita, ou seja, daqui para lá, entendeu? Dessa parte daqui para lá, eu vou estar movendo em relação à direita. Então, eu pego o valor que tinha em x e diminuo de um valor de unidades que eu vou estar querendo. É o que ocorre aqui nessa função h de x, né? O r de x, desculpa, em que eu tenho 7 unidades indo para a direita. Então eu vou diminuir esses valores. E quando eu vou para a esquerda, né, eu vou estar somando esses valores. Essa parte toda está explicada no próprio material, EP e tudo mais.
Então vamos lá, para cada parte nós iríamos mover, né, em relação à função original, que seria h de x. Eu teria aqui o ponto 0, 4, né, e eu teria aqui o 1, né, o 0, 1, né, e o 4 menos 3. O 4 menos 3, essa partezinha aqui, ó, menos 3 em y, 4 em x, e aqui o 1, né, que seria 0 em y e 1 em x. E aqui seria o ponto 0 em x e 4 em y. Né? Aí que ocorre? Eu vou efetuar o movimento em relação ao eixo x, ou seja, a minha translação em 7 unidades. Então o que ocorre? Eu movi esse gráfico aqui, cada partezinha dele eu fui movendo em 7 unidades. Eu peguei a parte linear e movi para lá, né? Ela vai continuar a mesma coisa, só que ela vai mudar em relação ao eixo x, né? A parte onde ela vai tocar e vai estar. Então observe, eu tinha antes o ponto 0, 4, agora eu vou passar a ter o ponto 7, 4, entendeu? E assim sucessivamente. Eu vou, onde eu tinha um valor em y, eu vou passar a ter mais 7 unidades no valor de x. Então o que ocorre? Eu tinha 0 em x, passei a ter 7 em x. O valor y continua o mesmo. O mesmo vai valer para o 1 ali, né? Eu tinha 1 em x, né? 0 em y. E agora eu continuo com 0 em y, só que agora acrescentei 7 unidades ao valor de x. Então passou a ser 8. E teria o ponto lá, que está aqui embaixo, né? 4 menos 3, né? Acrescentei 7 unidades no 4. Eu tenho o ponto 11 menos 3. Entendeu? E ele fica nesse esquema aqui, que está em verdinho. Repare que agora eu tenho um momento em que eu saí daqui do eixo Y, né, onde eu estava tocando, e fui seguindo em diante. Então desloquei todo o gráfico, entendeu? H de x para lá. Esse aqui é o meu gráfico R de x, tá? Em função de H de x. E aí ele pede para determinar o domínio da imagem de R de x. Bom, observando isso aqui, a gente vai perceber logo as coisas óbvias, né? Eu estava vindo aqui do 7, né, até o mais infinito. Só que o que ocorria anteriormente? Anteriormente eu excluí o 4. Só que agora eu não excluo mais o 4. Eu excluo o 11, né? Então será o meu ponto de exclusão o 11 em x, né? Então o que ocorre? Eu vou vir do 7 ao mais infinito. Fechado em 7, aberto em mais infinito, excluindo o 11. E a minha imagem, né, continua a mesma, né? Eu vou estar vindo do menos 3 até o 4. Sendo que o meu menos 3 é excluso, né? Ou seja, aberto em menos 3 e fechado em 4. E o que ocorre? Ele diz que em que ponto do gráfico a função r de x, né, igual a h de x menos 7 corta o eixo x. Olha, é só você observar aqui esse 8, né? Eu tenho justamente o momento que ele corta o eixo x, né? 0 em y, né? E eu tenho 8 em x. Ou seja, quando a gente quer descobrir o ponto que corta o nosso eixo x, a gente iguala a função, né, a 0, né? No caso aí o y ficou igual a 0. E eu acabei encontrando aí o 8, né, nessa função. E o que ocorre? Ele pede, né, para mim isso, qual o ponto, né, que vai cortar o eixo x. 8 em x e 0 em y. E me pede os seguintes dados. É possível calcular R7, ou seja, 7 em x, né? Então eu pego lá, antigamente o valor, né, calculo 7 menos 7, 0. Onde que h de 0 iria me ocorrer? Justamente no ponto 4, né? Então eu tenho R7 em x e 4 em y. Então esse ponto pode me ser calculado sim. No entanto, né, ele pergunta o seguinte momento: R de 11 é calculável? Então é o seguinte: 11 menos 7, né, H de 3. Desculpa, H de 4. H de 4. H de 4 é calculável? Não, nós já observávamos isso aqui no eixo na função de H de x, né? Eu não tenho como calcular esse valor, né, H de 4.
Então o que ocorre? Eu teria o ponto 11 menos 3. Mas esse ponto é excluso, eu não tenho como calculá-lo. Eu não sei se ele pertence à parte da parábola aqui, ou no caso semicírculo, é o que a gente vai ver mais adiante, ou se ele já está me pertencendo a momento que a função é constante. Então não é possível determinar esse momento, né? A qual função eu aplico esse valor, né? Então não tem como calcular esse valor de R de 11, né? Justamente porque é o ponto de exclusão de descontinuidade da função R de x, né? Ou seja, quando eu tenho um ponto que é descontinuidade, e assim não consigo determinar a que momento ele pertence, já que ele não está me dando a função, né? Como que seria esse h de x? Como ele é construído? Porque ele tem uma parte linear, ele tem uma parte de segundo grau, ele tem uma parte constante. Então, para cada momento desse, ele teria que me dizer a função é determinada linear do domínio tal a tal, pela seguinte descrição, né? Aqui a parte linear eu até posso adiantar para vocês como poderia resolvê-la, né? Você pega aqueles momentos, né? As duas partes, né? 0 e 4, 0 e 1, né? E calcula em a de x. Você vai encontrar menos 4x, né? E mais 4, que seria essa parte minha linear, né? Aí estaria vindo aqui, né? Para x, né? De 0 a 1. Então eu teria essa parte linear aqui. Só que tem aquela situação. Se x estiver dentro do domínio, né? 0 a 1, aí eu teria esse momento linear, menos 4 mais 4, né? Só que aqui depois eu não tenho como determinar na parte do semicírculo aqui e nem da parte da constante, né? Porque ele não me dá esses dados para eu poder calcular. Seguindo então adiante, né? Ele depois vem para a letra B, né? Observação aqui só voltando, recapitulando, né? Nós calculamos, né? O domínio, né? De h de x, a imagem, né? Que foi o que ele pediu aqui. Pediu para eu construir, né? Esse r de x, né? Em função de h de x, né? Em que eu fiz uma translação em 7 unidades, entendeu? E depois disso ele me pede, né? Para determinar o domínio e a imagem de r de x, que foi o que a gente efetuou. E me pergunta qual o ponto que corta o eixo de x, que seria 8 em x e 0. E me pergunta se é possível calcular R7 e R11. O R11 a gente viu que não dá, porque ele é o ponto de descontinuidade da função R de x, né? E não pode ser calculado a R de 11, mas o R de 7 eu posso, ok? Aí letra B. Ele pede para a seguinte situação: considere as funções f de x, né, igual a menos raiz quadrada de 4 menos x e g de x, né, igual a x menos 1 ao quadrado, né? Ele pede para eu dar o domínio e das funções f e x, explicar o porquê, né? Então vamos lá. Seguinte movimento: vamos determinar o domínio de f e g de x. F de x é igual a essa função aqui, menos raiz quadrada de 4 menos x, né? Se eu jogar isso e desenhar esse gráfico, né, cada ponto dele, eu vou encontrar essa partezinha aqui. E o meu domínio estaria nesse momento aqui, né, de menos infinito até 4. E eu tenho meu g, né, que seria x menos 1 ao quadrado, né, que seria essa parábola aqui desenhada. Então ele me pede para determinar o domínio. Domínio de f de x é o momento em que 4 menos x tem que ser maior que 0 ou igual a 0. Por quê? É o seguinte, gente. Observe o seguinte: 4 menos x é o meu radiano. Então, qual o momento em que eu não posso ter esse radiano com algum tipo de valor? É quando ele for menor que 0, né? Ou então ocorrer um valor que seja negativo ou um valor que seja indeterminante para eu poder calcular essa raiz. No caso aqui eu só preciso determinar se ele é maior ou igual a 0, né? Já que não está em uma forma de fração. Então o que ocorre? Eu tenho que pegar 4 menos x e dizer que tem que ser maior ou igual a 0. Para essa situação eu encontro o x tem que ser menor ou igual a 4.
né, que é o que ocorre. Eu venho de menos infinito até o 4, né, que é o que está ocorrendo aqui nesse gráfico. E o outro, né, ele pede para determinar o domínio de g de x. Bom, gente, x pertence aos reais e não há restrição quanto aos valores que eu posso associar em x para g de x. Não tem qualquer tipo de situação aqui que eu possa restringir os valores que eu possa encaixar em g de x. Logo, o domínio de g de x é igual aos reais. Ok? Vamos lá. Outra situação. Ele pede para esboçar o gráfico de f de x partindo do fundamental, né? Y igual a raiz de x, né? Que é o que ocorre aqui. Esboçar o gráfico da função y igual a x, raiz quadrada de x, para esboçar o gráfico f de x, explicando, né, cada momento através de transformações do gráfico, que são reflexões, translações, ampliações ou esticamentos, né, ou compressões, e as modulações. E depois também pede para esboçar o gráfico de g de x, né, e explicar a construção também do mesmo. Então vamos lá. Partindo do fundamental y igual a raiz quadrada de x, né, eu tenho isso aqui, né, essa parte radial aqui, né, que eu vou estar tendo. Esse é o meu gráfico fundamental, y igual a raiz quadrada de x. Eu devo efetuar então uma reflexão em relação ao eixo y, ou seja, esse eixo vertical. Ou seja, eu vou multiplicar o x por menos 1, ou, no caso, né, em outras palavras dizendo, eu vou substituir x por menos x. Então eu vou ter y, né, que seria igual a f de menos x. A nova relação vai ser o quê? Igual a menos raiz quadrada de menos x, que vai me dar essa partezinha aqui, ó. Eu vou estar vindo nessa parte aqui que está em roxo. Então eu efetuei, né, depois dessa reflexão, eu efetuo agora a translação, ou seja, eu vou mudar, né, a minha função em relação ao meu eixo x, né, em 4 unidades. Essa translação será feita em relação ao eixo x em 4 unidades para a direita, né, que é para onde eu vou estar movendo. Então eu vou estar diminuindo. Então a minha translação do gráfico de raiz quadrada de menos x em 4 unidades é efetuada da seguinte maneira: y é igual a f de x menos c, onde y é igual a raiz quadrada de 4 menos x, né? Onde c é a constante positiva do valor de translação e o meu c é 4, né? Então o que ocorre? Eu vou estar diminuindo, né, esse valor, eu vou estar encontrando. Então no caso aqui eu vou estar tendo a constante sendo efetuada, né, e eu vou encontrar esse valor aqui. Quem quiser, a título de curiosidade, pode efetuar isso na situação, né, porque você vai observar o seguinte: eu teria f de x menos c, né? O que ocorre? Antes eu tinha isso aqui, né, menos x. Então eu jogando, né, menos x, né, aqui, e eu tenho que pegar o que eu tinha antes, né, e diminuir em 4. Então o que ocorre? Menos com menos dá mais, então vai dar 4. Menos 4, né, com menos do que eu tinha antes vai dar 4. E o x que eu tinha antes, né, com o menos, né, eu vou ter menos x, tá ok? Então vamos lá, continuando, né, aí depois eu efetuo, né, quando eu encontro essa translação, eu efetuo a reflexão em relação ao eixo x. Eu multiplico f de x por menos 1, ou no caso substituo f de x por menos fx. A nova relação vai ser y igual a menos f de x, né? Só um instantinho aqui. A minha nova relação será essa aqui, ó, menos raiz quadrada de 4 menos x. Aí eu efetuo aqui, né? Olha, repara que eu só peguei ponto a ponto e desenhei ele abaixo do eixo, né? Ou seja, meu eixo x. E o gráfico de g de x, né? Esboçar a partir do fundamental, que seria y igual a x ao quadrado, né? Quando eu tenho y igual a x ao quadrado, né, o a é positivo, logo a minha parábola é para cima. Então esse seria meu gráfico fundamental, y igual a x ao quadrado, né? Eu efetuo a translação, né? Eu movo ele em uma unidade em relação ao eixo x.
Então o que ocorre? Se eu tinha antes aqui x ao quadrado e eu movi em menos c, né? Então o que eu vou ter? Eu vou pegar x, né, ao quadrado, né, que seria a minha parte fundamental, e eu vou pegar esse x, vou diminuir uma unidade. Então eu vou pegar x menos 1, né, ao quadrado. Então eu vou efetuar a minha substituição. Então eu vou ter x menos 1 ao quadrado. Então eu efetuo a minha transformação do gráfico de x ao quadrado em uma unidade, né? Eu vou ter y igual a f de x menos c, né? Logo, y igual a x menos 1 ao quadrado, onde c é a minha constante positiva do valor de translação. E aqui está o momento em que eu translado ela em uma unidade, né? E depois, né, nós temos a outra situação em que eu devo efetuar com o s de x, né, em que eu tenho s de x é igual a fog de x, né? Esse símbolozinho aqui no meio, né, significa o seguinte: eu tenho a função g de x inserida dentro da função f de x, né? Lembrando, não é multiplicação. Multiplicar uma coisa, né, f de x vezes g de x, e inserir uma função dentro da outra é uma situação bem diferente, né? Em que eu vou ter aqui essa seguinte situação sendo esboçada. S, né, de x é igual a f de g de x, né? Eu inseri dentro da função de g de x a função g de x. Então, f de x é igual a menos raiz quadrada de 4 menos x. E g de x é igual ao quadrado, né, da diferença de x menos 1. Eu tenho, então, eu vou pegar menos raiz quadrada de 4 menos x, né? E vou inserir no valor de x menos 1 ao quadrado, né? Então tem isso aqui, ó, inserido, né? Que seria o meu g de x inserido no valor de g de x ali, né? Então o que ocorre? Eu efetuando isso aqui, eu vou encontrar x ao quadrado menos 2x mais 1. E continuando, né? Eu vou ter 4 menos x ao quadrado mais 2x menos 1. E eu encontro x menos x ao quadrado mais 2x mais 3. Eu colocando o menos em evidência, né, eu vou ter x ao quadrado menos 2x menos 3. Eu efetuando isso, eu vou encontrar o seguinte: s de x é igual a menos raiz quadrada de menos x mais 1 com x menos 3, né? Se você efetuar isso aqui, você vai encontrar essa função aqui. Então aqui seria a minha função s de x, né? E tem o seguinte, ele me pede, né, nessa situação, né, para calcular depois o meu domínio, né, e depois, sabendo qual o gráfico, né, ele quer que ele sabe que é uma curva conhecida e pede para esboçar o gráfico dessa composta, né, e explicar a construção desse gráfico, identificando a curva que deu origem a ela e desenhá-la, e ao final dá a imagem de s de x. Bom, vamos lá. O que eu vou ter aqui? Eu tenho o domínio de s de x. Repare, o meu domínio vai estar vindo de menos 1 a 3. Por que eu já coloquei isso aqui? Eu quero que você tenha uma prévia analisada quanto a isso, antes de eu partir para os outros cálculos, para você poder conseguir me compreender melhor. Então o que ocorre? Eu apenas denominei isso aqui, né? Eu apliquei para eu poder calcular o domínio, né? E imagem e a parábola, né? Que vai me originar esse semicírculo aí. Bom, P de x vai ser igual a x mais 1 e x menos 3, tá? Isso aqui é uma equação de segundo grau, tá? Desenhada lá bonitinha com a parábola. E meu P de x, né, vai ser isso aqui. O que ocorre? Meu domínio vai ser determinado na seguinte restrição: eu tenho que essa partezinha aqui pertence a uma raiz, né? Então qual a restrição que eu tenho para uma raiz? Ou é igual a zero ou é maior que zero. Então o que ocorre? Eu tenho que menos x mais 1 com x menos 3 tem que ser maior que zero. Então, se x mais 1 com x menos 3 era P de x, então menos P de x tem que ser maior ou igual a zero. E eu efetuo uma análise de sinal aqui, né? Eu tenho para cada fator aqui que eu analisei, entendeu? Então vamos lá. Primeiro momento, né? Lembrando,
eu tenho que calcular as raízes, né? As minhas raízes seriam menos 1 e 3. Depois que eu efetuo essas minhas raízes, eu efetuo os intervalos conforme a ordem crescente delas, né? Então vem do menos infinito até o 1, né? E depois x igual a 1, e depois do menos 1 ao 3, e quando x é igual a 3, e do 3 até o mais infinito. Então vamos lá, vamos analisar para cada intervalo aqui. Nesse intervalo aqui, qualquer um desses valores aqui que eu jogar aqui em x mais 1, eu vou encontrar que tipo de valor? Valor negativo. Digamos que eu coloque aqui menos 2. Eu vou encontrar menos 2 com mais 1, né? Eu vou encontrar menos 1. Então eu encontrei um valor negativo. E se fosse aqui menos 2 sendo jogado também, menos 2 com menos 3, né? Eu encontraria menos 5. Seria um valor negativo. E o meu P de x? Meu P de x seria o quem, né? O x mais 1, x menos 3. X mais 1, x menos 3 são dois valores negativos. Menos com menos, mais. Menos vezes menos vai dar mais. Então, deu mais aqui. E depois, quando eu coloco aqui menos P de x, né? Eu vou encontrar um valor negativo. Então, o que ocorre? Depois, aqui no outro intervalo, né? Em que x é igual a menos 1, encontro 0 aqui, né? E substituindo menos 1 aqui, né? Eu vou encontrar menos 4, ou seja, um valor negativo. Meu P de x, então, estaria dando um valor zerado, né? Valor nulo. E menos alguma coisa, né? Ou seja, 0 é um valor neutro, então ele continua sendo neutro, né? Aqui em menos P de x. E para esse momentozinho aqui, né? Menos 1 até o 3, né? Eu vou, digamos que eu pegue o 1 aqui, por exemplo, né? 1 está dentro desse intervalo. Se você quiser também pegar o 0, você também pode. Então vamos pegar 1, por exemplo. 1 com mais 1 dá 2. Então 2 é um valor positivo. 1 com menos 3. 1 menos 3 vai dar menos 2. Então vai me dar um valor negativo. Se eu pegasse o 0, né? Digamos que eu peguei o 0. 0 com 1 dá 1. Então vai me dar um valor positivo. Digamos que eu pegasse o 0 e colocasse aqui. Teria menos 3 sendo encontrado. Menos 3, valor negativo. Então vamos lá. P de x é uma multiplicação, né? Então mais com menos, né? Uma multiplicação dá menos. Só que o meu menos P de x vai dar valor positivo. Então eu inverto o sinal, né? E quando x é igual a 3? Gente, quando x é igual a 3, né? Aqui nesse primeiro momento eu vou estar encontrando valor positivo. Mas aqui eu vou estar encontrando valor nulo em x menos 3. Então aqui zera, né? Logo meu P de x zera. E portanto meu menos P de x vai zerar. E em diante, né? Continuando, né? Eu vou ter o seguinte. O mais sendo encontrado, né? Daí em diante, né? Aqui para x mais 1. E mais também sendo encontrado para x menos 3, né? Logo, meu P de x vai estar dando um valor positivo, né? Essa multiplicação de x mais 1 com x menos 1 vai dar um valor positivo. Só que quando eu jogar aqui, né? Que é o P de x, que é a parte que está dentro da raiz, eu vou encontrar menos, né? Como valor. Ou seja, meu menos P de x é a parte que está dentro dessa raiz daqui, né? Do S de x. Então, o que ocorre? O meu domínio tem que estar sendo um valor maior ou igual a zero. Qual o momento que isso ocorre? Do menos 1, né? Do menos 1 até o 3. Ou seja, fechado em menos 1 e fechado em 3. O que ocorre é que, como você pode estar vendo, ó, o domínio aqui ele só pertence a esse intervalo de menos 1 a 3. Então ele pede para desenhar o gráfico da curva, né, de S de x, né? Você vai observar que isso aí seria, no caso, uma parábola que eu tinha, né? Só que eu tenho essa parábola invertida, né? E quando eu tenho essa parábola invertida, eu pego parte dessa parábola aqui, né? E vou estar construindo esse gráfico aqui em função da radial de cada parte. Daqui do menos 1 até o momento aqui em que eu tenho 1, eu tinha uma parte ali que era de uma parábola. E eu coloquei ela derivei ela, no caso, né? Eu fiz a derivada dela encontrando a raiz dela, né? Em que eu encontro esse pedacinho aqui do CM5, o terceiro quadrante aqui, né? No caso. E aqui seria o meu quarto quadrante, né? Que seria a minha derivada.
originária da minha parábola aqui que eu tive. Então o que ocorre? Observando isso aqui, eu tenho que a minha imagem vai vir do -2, ó, até o 0. E ambos estão fechados em -2 e fechado em 0. Como eu formo esse meu círculo, né? Que é a questão que ele pede, né? Como é que se forma? Observe o seguinte, eu tenho uma circunferência com um centro no ponto C, né? Em que eu tenho um ponto A no eixo X e um ponto B no eixo Y, né? E eu tenho o raio R, né? Que é o conjunto de todos os pontos, né? P, né? Descrito da forma de X e Y, né? No plano aqui localizado, né? Em que eu tenho a distância R, né? Que é essa aqui, do centro AB. Então vamos lá. Conforme as definições mesmo do próprio material, ele fala, né, que é possível encontrar, né, um ponto, né, definição dessa raiz em que eu tenho a parte quadrada, né, de x e em y, que seria igual a minha raiz ao quadrado, né, o meu raio, desculpa, o quadrado, quando eu estarei justamente no ponto central. Quando eu estivesse justamente aqui nesse ponto central, a minha parte de definição desse círculo seria o meu x ao quadrado, mais o meu y ao quadrado seria o meu r ao quadrado, ou seja, meu raio ao quadrado. Então, ele desconstruindo essa função aí, né, em que eu teria a parte A e a parte B, né, de y e x, né, de x e y, aí eu vou encontrar, né, justamente essa parte. Então, resumindo essa definição aqui, eu tenho o seguinte: o semicírculo superior, né, que é a parte superior acima desse círculo aqui, é definido pela seguinte maneira: y, né, igual a y, o módulo de y é igual a y, né, ou seja, a parte y, né, em que y é igual a raiz quadrada da parábola, né, que definiria a situação. Ou seja, se eu tentasse desvendar esse semicírculo aqui superior de S de x, bastaria apenas que eu tivesse o que? A minha raiz quadrada, né, de menos x mais 1 por x menos 3. Eu teria a minha parte superior aqui desenhada. No caso, como eu estou tendo, né, ali o meu y, né, é o quem? O meu y é S de x, né? E quem seria a minha definição? Seria o menos y, né? Que é a minha menos a raiz quadrada da parábola. Então, quem é menos a minha raiz quadrada da parábola? É esse aqui, né? Que eu tenho meu semicírculo inferior. Você tem que, através dessa construção aqui, né? Você tem que jogar, né? Você já consegue descobrir aqui nessa situação do cálculo, né, você pega f de x e g de x e joga aqui, você consegue descobrir essa parte da parábola. Logo, você consegue desenhar a parábola. Quando você desenha essa parábola, basta apenas que você efetua esses passos, passo a passo aqui, né, de construção do semicírculo inferior, né, conforme essas definições aqui. E tá aí, gente, essa é a parte aí, né, que ele me pede no final, né, que seria a minha imagem, né, que foi aquela definição que eu dei, né, que ele vem de -2, né, até o 0, né, tá aqui a minha imagem, ó, de -2 a 0, fechado, né, e como que eu construo essa parábola. Eu devo, esse semicírculo, desculpa, eu devo pegar menos a raiz quadrada da parábola que me definia, né? Ou seja, eu vou ter que fazer a derivada desse momento aí do meu semicírculo. E tá aí a minha questão 2 da AD1 de pré-cálculo. Não é uma coisa complicada de se fazer, entendeu? Basta você pegar o material do EP e através dessas definições aqui jogar e construir a situação. Lembrando que todos esses gráficos que eu fiz aqui você vai ter que desenhá-los à mão, né? Os cálculos aqui, boa parte deles você vai poder chegar a copiar alguma coisa, mas a construção é essa. E os gráficos tem que ficar conforme esses desenhos que eu vim efetuando, entendeu?
Não esqueça principalmente de efetuar o desenho dos gráficos de translações, reflexões e as devidas transformações de cada gráfico, entendeu? Conforme que ele pede, tá? Que ele pede cada uma dessas partezinhas aí descritas. E tá aí, né, a minha questão 2 de pré-cálculo. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo WhatsApp, pelo Facebook, ou então pelo próprio e-mail. Boa noite a todos aí.